Senhor, queremos nesse momento, Pai, um momento tão significativo no culto a Deus, no momento em que o Senhor fala no nosso coração, pedimos que o Senhor esteja falando ao coração da igreja. Sabemos que não somos merecedores de recebermos a Tua palavra, temos um coração transformado, Senhor. Temos olhos, ó Senhor, que conseguem ver aquilo que os homens naturais não conseguem, não percebem ver. E percebemos que tudo isso é graça, Senhor, na paz do Senhor. Por isso queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que esteja falando ao nosso coração, que a nossa atenção e toda a nossa força, Senhor, se volte para ouvir, ó Senhor, a Tua palavra. Silenciando, Senhor, qualquer tipo de oposição que possa existir, ó Senhor, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, com autoridade e vida do Teu Espírito. Que ela encontre, Senhor Deus, o lugar, Senhor Deus, apropriado, Senhor, no nosso coração, dentro de nós, para assim permanecer e terminar, e frutificar em nossa vida. Tem misericórdia, nos dá sabedoria para ouvir e também para aplicar a Tua palavra, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6. Agora nos versos 11 a 16. Diz assim, a palavra do Senhor: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e fizeste a boa profissão perante muitos testemunhos. Exorta-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e guarde o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém. Apesar de ficarmos hoje somente com os dois primeiros versos, versos 11 e 12, nós tivemos essa leitura dessa parte, né, da Escritura, em que o apóstolo Paulo faz um apelo, uma demonstração a Timóteo. E nós percebemos aqui no final dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, essa chamada carta pastoral, ou cartas pastorais, porque são endereçadas aos ministros da igreja, ao ministro da igreja, ensinando, instruindo como ele deveria proceder no meio do povo de Deus, como deveria as coisas andar no meio da igreja, aquela que é coluna e baluarte da verdade. E à medida que a carta de Paulo chega ao fim, Paulo se dirige diretamente, faz um apelo direto a Timóteo. E essas palavras iniciais, tu, porém, homem de Deus, são bastante enfáticas, formando uma nítida oposição com os versículos anteriores que nós vimos a respeito dos pecados, daqueles falsos mestres, da perspectiva que eles tinham da piedade como fonte de lucro, que tinha como fundamento o amor ao dinheiro como a raiz de todos os outros males que eram trazidos por meio desse fundamento, que é a causa radical que Paulo fala aqui, o amor ao dinheiro. E também dos falsos caminhos, dos caminhos falsos e desastrosos, aqueles que estavam trazendo confusão e divisão no meio da igreja, aqueles homens falsos mestres, sectários, que o apóstolo Paulo fala. Por isso ele começa esse finalzinho aqui dizendo: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Ou seja, Paulo, com essas palavras, ele está aconselhando a Timóteo a manter-se no caminho de Deus e no seu dever, e mais especificamente, ser digno da confiança depositada nele como ministro do Evangelho. Por isso ele chama Timóteo de homem de Deus.
E é interessante que no Velho Testamento, essa expressão era designada para aqueles que traziam a palavra do Senhor, os profetas. E aqui se dirige, vai diretamente àquele que é ministro da igreja, mas não serve somente para ele. Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor e andam nos seus caminhos são chamados de homens de Deus, homens e mulheres do Senhor. Mas aqui há uma designação direta como aquele que é ministro do Senhor, aquele que deve estar à frente da igreja, ministrando, trazendo o Evangelho, trazendo a palavra de Deus com fidelidade. Matthew Henry diz assim: os ministros são homens de Deus e devem se conduzir de acordo em todas as coisas. Eles são homens para Deus, devotos à sua honra, mas imediatamente. Timóteo, como ministro do Evangelho, ele deveria seguir o caminho dessas virtudes. E que virtudes essas que são completamente contrárias a tudo que ele fala anteriormente: justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. E essas virtudes apresentadas pelo apóstolo Paulo são essenciais para que o ministro, para que Timóteo continue no caminho certo. Nós vimos hoje de manhã em Provérbios capítulo 12, verso 26, que o caminho do perverso o faz errar, e do caminho do justo a vida. E o que nós temos visto aqui, ou seja, o apelo do apóstolo Paulo é para que Timóteo siga esse caminho de vida, o caminho do justo. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito desse verso, diz assim: faz mal para qualquer pessoa, mas especialmente para homens de Deus. Então eu gostaria que vocês entendessem que, por mais que você tenha aqui uma instrução e um apelo direto a um ministro, e você vê aí que esse seria, por exemplo, aquele que está à frente da igreja, mas aquilo que ele exige de um ministro é exigido de todos os outros. Como nós vimos lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, quais devem ser as características daqueles que assumem a liderança da igreja, aqueles que assumem o presbiterato, o diaconato, o pastorado da igreja. São virtudes que não são exclusivas deles, mas que eles devem apresentar, porque são virtudes que o Senhor chama todos nós como crentes a ter. Por isso ele diz aqui, Matthew, faz mal para qualquer pessoa, especialmente para homens de Deus, colocar seu coração em coisas deste mundo. Homens de Deus deveriam dedicar-se às coisas de Deus. E a gente percebe, pela leitura que a gente faz, não somente da Escritura, mas especificamente aqui no livro de Timóteo, é claro, como essas virtudes são importantes na vida de um cristão autêntico e ainda mais na vida de um ministro do Evangelho. Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Essas coisas fazem e devem fazer parte essencial do caráter de um homem crente e especialmente de um ministro do Evangelho. E quando Paulo fala assim, ele está querendo armar Timóteo contra o amor ao mundo, o amor às coisas desse mundo, orientando esse jovem pastor, se a gente pode dizer assim, a seguir aquilo que é bom e agradável diante do Senhor. E seria interessante nós ressaltarmos essas coisas que Timóteo deveria seguir, abandonando aquelas outras que Paulo fala nos versículos anteriores. E olha como essas coisas estão relacionadas à vida de Timóteo e ao seu ministério. A primeira seria a justiça. E a ideia de justiça é o estado de coração e mente que alguém está em harmonia com a lei de Deus. Oposto ao que nós vemos lá em 1 Timóteo, abra aí 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha o que Paulo está dizendo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E a justiça é representada por esse estado de coração e mente, alguém que está em harmonia com a lei de Deus. O que não estava acontecendo com esses detratores, com essas pessoas que se diziam mestres, que se diziam pastores, né? Mas eram falsos mestres, eram, na realidade, lobos ao invés de ovelhas. Olha o que 1 Timóteo capítulo 6, versos de 3 a 5 vai nos dizer: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as 6 palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, mas entende, mas tem mania por questões de contenda de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Não é à toa que Paulo diz: Timóteo, segue a justiça, tenha a sua mente e o seu coração em harmonia com a palavra de Deus. E essa justiça, ela vai conduzir à piedade. O que seria piedade? Uma vida piedosa, uma conduta verdadeiramente santa, um entendimento que a nossa vida deve ser vivida na presença de Deus. Conforme nós podemos observar, ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, no verso 6, quando ele diz assim: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. E olha o que diz o verso 19 do mesmo capítulo: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. A justiça vai conduzir à piedade, a uma vida piedosa, a uma conduta verdadeiramente santa, algo que esses homens, aqui no meio do povo de Deus, não estavam praticando e nem estavam vivendo. E se diziam mestres, se diziam pastores. Mas olha o que Paulo diz ainda. Ele fala em justiça, ele fala em piedade, mas ele fala em fé. E a fé aqui é a convicção da verdade, confiança e fervor. Refere-se à fidelidade a Deus, uma virtude que até mesmo diante da morte nós permaneceremos fiéis a Ele, ou seja, fiéis ao Senhor. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, ele diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Percebam que aquilo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo são coisas que ele deveria vivenciar na sua vida cristã e que seria essencialmente uma ferramenta para que ele pudesse exercer o ministério com toda a autoridade, com que ele pudesse exercer as suas atividades como ministro no meio do povo de Deus e ser abençoado e abençoar aquelas pessoas por meio da pregação da palavra de Deus. Mas Paulo não fala somente em justiça, piedade e fé, e a gente percebe que uma coisa vai gerando a outra, mas ele fala também no amor. O amor aqui é aquele ágape. A palavra ágape, ou seja, a palavra amor, é um amor sacrificial. É um amor que não é um amor egoísta, mas é um amor altruísta. É aquele que está fundamentado na lei. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Barclay diz o seguinte a respeito dessa virtude. Ele fala assim: é a virtude do homem que, ainda que o quisesse, não pode se esquecer do que Deus tem feito por ele, e não pode esquecer do amor do coração de Deus para com os homens. E isso é extremamente importante no ministério, na vida de um ministro, porque ele vai ter que orar por essas pessoas, vai ter que pregar por essas pessoas, para essas pessoas, e vai ter que mostrar o amor de Deus por meio do Evangelho na sua vida, para aqueles que não conhecem a Deus. E isso está bastante compatível com o que nós vemos em 1 Timóteo, seu capítulo 1, nos versos 4 e 5.
nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mas Paulo continua falando das virtudes que Timóteo deveria produzir: justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. E a constância é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. E essas coisas devem estar presentes naqueles que são homens de Deus, em vocês e em mim, e especialmente nos ministros, aqueles que são responsáveis por trazer a palavra de Deus ao povo da aliança. E essa constância é algo que os falsos mestres não demonstram na sua vida. Como nós acabamos de ler 1 Timóteo capítulo 1, 18 a 20, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Abra 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. A constância, a perseverança é a marca na vida de um crente, principalmente na vida de um ministro do Evangelho. Ele deve ser perseverante, ele deve continuar nas mesmas pisadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deve continuar com o exercício da fé, ele deve continuar pregando o Evangelho, mesmo que as circunstâncias não sejam apropriadas ou propícias. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. E parece que a oportunidade para pregar o Evangelho é quando ele menos é aceitado. É quando as coisas estão contrárias ao Evangelho. Parece que esse é o momento melhor e mais apropriado para pregar o Evangelho. É isso que Paulo vai dizer lá, no segundo capítulo 4. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende, porque virão tempos difíceis. E aí Paulo diz: nesses tempos difíceis você vai ter que se calar. Não, nesses tempos difíceis você vai ter que continuar pregando a palavra de Deus, perseverando nessa mesma mensagem e não mudar o seu discurso, mas ser constante. E quando essas virtudes estão presentes, o resultado será a mansidão do Espírito. E o que seria essa mansidão? Seria gentileza, bondade e humildade, brandura de espírito, de índole, brandura na maneira de se expressar. Mettler, ele fala resumidamente o que Timóteo deveria seguir. Ele diz assim: a justiça em sua conduta com os homens, piedade em relação a Deus, fé e amor como princípio de vida, para apoiá-lo e levá-lo adiante na prática da justiça e piedade. Esses que seguem a justiça e a piedade como princípio de fé e amor precisam usar a paciência e a mansidão. Paciência para suportar as repreensões da providência e dos homens, e mansidão para instruir os contraditores e para não tomar conhecimento das afrontas e insultos. Perceba que Paulo está dizendo aqui que não é somente para Timóteo fugir dessas coisas, mas também para seguir o que é diretamente contrário a elas. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, mas faz isso. E é sempre assim, né? Os mandamentos de Deus são assim.
deixando a mentira, fale a verdade. E todos os mandamentos de Deus têm esse caráter. Se ele fala desse lado negativamente, o oposto também é verdade. Não matarás. E o não matar quer dizer que eu sou responsável para preservar a vida. E assim sucessivamente em todos os mandamentos. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, quando ele está falando ali da nossa batalha, ele diz assim: verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É como se o apóstolo Paulo, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, que é meio vulgar, mas vai caracterizar muito bem o que a palavra de Deus está dizendo assim. É como você nadou e morreu na praia. Essa é a ideia aqui. Não adianta chegar até um ponto, tem que ir até o fim, perseverar até o final. Eu venci a batalha, eu venci a tentação, venci a dificuldade, agora eu posso abaixar e utilizar. Não é isso que a Escritura vai dizer. Tomai toda a armadura de Deus, para que no dia mal você possa resistir. E depois de passar esse dia mal, você permanecer vivo. Essa é a ideia que nós vemos aqui. Matthew Henry, ele diz assim: os que seguem a justiça são excelentes homens de Deus. E são excelentes homens da terra. E por isso são aceitáveis diante de Deus. E deveriam ser aprovados pelos homens. Nós, como crentes, devemos aprovar homens assim. Devemos honrar homens assim. Devemos clamar ao Senhor que esteja mandando à frente do seu rebanho homens assim, que tenham um compromisso com o Senhor, acima de qualquer coisa. Calvino vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: quem quer que se devote a buscar a justiça, que almeja a piedade, a fé e o amor, e que cultive a paciência e a mansidão, não poderá deixar de abominar a avareza e os seus frutos. E é interessante porque essas armas que nós temos e que estão à nossa disposição, a justiça, a piedade, o amor, a constância, são elas que vão nos afastar daquilo que Paulo está condenando aqui nos versos anteriores. Por isso ele vai dizer: combate o bom combate da fé. É um resumo, vamos dizer assim, de uma forma resumida, em poucas palavras. Ele resume ou ele especifica aquilo que Timóteo deveria fazer. Tu, porém, homem de Deus, faz essas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Assim, você está combatendo o bom combate da fé. E é interessante porque Paulo, mais uma vez aqui, compara a vida cristã como uma guerra, como uma batalha. Tanto que na epístola seguinte, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 4, ele diz que nenhum soldado se envolve em negócio alheio da sua vocação. Ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Por isso, Paulo exorta a Timóteo a lutar bravamente em seu campo de batalha, e não somente a Timóteo, mas a todos nós. A Escritura está chamando a vida cristã, que é um testemunho vivo, onde você estiver, seja na igreja, em sua casa, em seu trabalho, de um bom combate. Ou seja, um combate abençoado e que de nenhuma forma deve ser evitado. Nós não podemos evitar e não devemos evitar o conflito gerado pelo Evangelho da nossa vida.
Significa dizer que eu não posso me furtar a viver a vida cristã de forma íntegra e fiel, professando por meio das nossas ações, nossas vidas, a luz de Cristo. Eu não posso me furtar a isso. Tem um ditado que diz que para morrer basta estar vivo. E nessa nossa existência, quando nós nascemos, damos o primeiro passo para a morte. É uma realidade, é uma verdade intrínseca. A vida cristã tem uma verdade intrínseca. No momento que você é convocado, no momento que você é chamado, no momento que você é tocado pelo Evangelho, pela graça de Deus, você é chamado para compor uma fileira e para viver como um soldado numa batalha. E essa batalha se chama a vida cristã. Olha o que João Calvino vai dizer a respeito disso. Se os soldados terrenos não hesitam em combater quando a vitória é incerta e correm o risco de perder a vida, quanto mais bravamente devemos nós lutar sob o comando e a bandeira de Cristo, onde podemos alimentar diante de nós a certeza da vitória, especialmente quando sabemos que há um galardão à nossa espera, o qual está muito acima dos galardões geralmente conferidos pelos comandantes aos seus homens, ou seja, uma gloriosa imortalidade e a bem-aventurança celestial. A vida cristã é uma luta, é uma batalha, é um conflito. Quando o Senhor Jesus disse que o Evangelho ia trazer não paz, mas espada, porque as pessoas da sua própria casa iriam se voltar umas contra as outras por causa do Evangelho. E ele diz: ó, quem amar filho, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. No momento que nós nascemos em Cristo Jesus, nós nascemos para um combate, um conflito de vida ou morte, em que, a partir daquele momento, nós temos que mortificar a nossa carne para que possamos ter vida. E o Senhor coloca armas às nossas disposições. E essas armas, segundo o apóstolo Paulo, elas não são carnais. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 35. Porque embora é capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2. Pois assim, porque embora é esse, Segunda Coríntios 10, 3, foi isso que eu falei. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. De 3 a 5. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e todo o que vem se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Significa também que a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas. Pelo contrário, eles são o alvo da mensagem do Evangelho. Os homens são os nossos despojos, são aquilo que nós devemos conquistar para Deus. Abre Efésios capítulo 6, versos 10 a 19, e nós vamos perceber que essa luta, que essa batalha, ela é espiritual. E as armas que nós temos também são espirituais.
Olha o que diz Efésios capítulo 6, versos 10 a 19. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, entenda aí, se a nossa luta é espiritual, as armas que nós temos que usar são espirituais também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes. De que forma? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo está usando uma linguagem metafórica da armadura do soldado, aquilo que o protegia quando ia ao combate, armas de defesa e armas de ataque, fazendo essa metáfora com relação à palavra de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para ele vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Percebam as armas que devem ser usadas nesse conflito, nessa batalha, que se manifestam na nossa vida. Se você pegar o livro de Efésios, você vai ver que Paulo está orientando a igreja de Cristo a viver nesse mundo de forma piedosa e de forma santa. E são essas armas aqui que vão nos munir a viver dessa forma. E por fim ele diz assim: não esqueçam de orar por mim, por aqueles que trazem a palavra do Senhor. É como se eles estivessem à frente da batalha, para que com intrepidez o Evangelho possa se fazer conhecido aos homens. Essas são as armas do crente para lutar contra o mundo, o diabo e a carne. Martin Henrique diz assim: esses que irão para o céu devem militar seu caminho até lá. Deve haver um combate contra a corrupção e as tentações, e a oposição dos poderes das trevas. Essa é uma boa milícia, é uma boa causa, e ela levará a um bom termo. É um combate de fé. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. E por isso ele diz: toma posse da vida eterna. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus te convoca para a vida eterna, portanto despreza o mundo e esforça-te por alcançá-la. Essa é a ideia. Combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. É a mesma coisa que o Senhor Jesus disse certa vez, quando proferiu lá em Mateus capítulo 11, verso 12, as seguintes palavras: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Essa vida eterna, queridos, representa essa coroa que nos é apresentada para o nosso encorajamento na guerra e para municiar, militar o bom combate da fé. Martin Wade, no seu comentário, ele diz assim: devemos tomar posse dela como aqueles que estão com medo de perdê-la e não alcançá-la. Muitos crentes parecem que não entendem essa realidade. Que apesar da vida cristã ser algo glorioso,
combate, é uma guerra. Eu sei que muitos aqui não tiveram essa experiência. Por isso Paulo, um homem que conhecia isso no seu tempo, ele cita muito esses conflitos. Porque o homem na intimidade, ele amava o combate, ele amava o conflito, ele amava lutar. Não é que o desejo dele fosse esse, pura e simplesmente, eu quero a guerra, eu quero, mas porque aquilo fazia parte da sua própria vida, o combate, a luta, não pela luta, mas para a defesa da sua casa, da sua nação, da sua honra. E nós estamos defendendo o Evangelho, nós estamos lutando por causa de Cristo. Por isso, a mesma gana. Olha o que o apóstolo, olha que Apocalipse, capítulo 3, verso 11 e 12 vai dizer: venham sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11 e 12. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Essa é a nossa coroa, esse é o nosso estímulo para que avancemos cada dia mais na vida cristã e nos enganjemos nessa guerra, nessa milícia contra o pecado, contra o mundo e contra a nossa própria carne. Por isso ele diz: ao vencedor, aquele que permanecer fiel. Ele vai receber essa vida, porque já tem. E por mais que essa vida pertença naturalmente a uma era futura, à esfera da glória, mas em princípio ela se torna a possessão do crente aqui e agora, como o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele tem a vida eterna. Como é isso? Essa vida eterna se manifesta em nós hoje por meio da comunhão de Deus em Cristo, na participação da sua santidade, amor, paz e alegria. É dessa forma que essa vida eterna se manifesta em nós. E ele nos lembra que nós fomos chamados para isso. E nada pode nos encher de maior coragem do que quando somos lembrados que fomos chamados para esse propósito. Fomos chamados para a vida de santidade. Fomos chamados para a vida eterna. Consequentemente, para essa luta nesse mundo. Eu me lembro de uma canção militar que tem sido veiculada hoje em dia por muitos, que diz assim: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É um estímulo de que vivemos para isso. Esses soldados, eles foram preparados e vivem para isso. Eles desejam a paz, mas se preparam para a guerra, porque se houver necessidade, eles vão adentrar nesse conflito com toda a honra, com toda a glória, com todo o desejo, com toda a força, sabendo que foram chamados para aquilo. Nós fomos chamados para essa luta. E na realidade, nós não queremos a paz.
com esse mundo. A diferença é que nós não queremos a paz com o Senhor. E o Senhor não quer que tenhamos a paz nesse mundo, ou estejamos em harmonia com esse mundo, mas estejamos em conflito nas nossas consciências, nas nossas ações, na nossa religiosidade. Nós não podemos viver como o mundo vive, por isso estamos em constante guerra contra nós mesmos, contra os nossos próprios desejos, contra o mundo, o diabo e a nossa própria carne. E mesmo que a nossa confissão e firmeza nos leve a perder a vida e tudo que temos nesse mundo para receber o mundo vindouro, isso valerá a pena. Por isso que muitos crentes agiram fora da lógica desse mundo, por estarem na expectativa do mundo vindouro, por entenderem que foram chamados para esse combate, para tomarem posse da vida eterna aqui e agora. Abra Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10. E a única coisa que pode explicar isso, que nós vamos ver aqui, é entender para o que fomos chamados. Olha o que ele diz: pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, herdeiros com ele da mesma promessa. E por que ele age assim? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A palavra de Deus diz que nós devemos viver nesse mundo e usufruir dessas coisas do mundo como se não tivéssemos, como se não fossem nossas. E é isso que Abraão faz. Veja nos versos 24 a 26. Moisés também agiu fora da lógica desse mundo. E por que ele agiu assim? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Às vezes, eu percebo que determinados crentes fazem concessão, porque vão ganhar um pouco mais, porque vão ter um pouco mais de conforto, ou porque não serão perseguidos. Enquanto Moisés, pela fé, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplavam o galardão. Não existe satisfação e compensação maior de sabermos que estamos vivendo em justiça, mesmo que isso traga sobre nós tribulações e dificuldades. É aquele texto de Provérbios, mais uma vez a gente pode aplicar de uma maneira muito geral. É melhor ter uma casa com frugalidade, mas onde há paz e alegria, do que ter uma casa em abundância e ódio e destruição. Considerou o opróbrio de Cristo as maiores riquezas que os tesouros do Egito, contemplava o galardão. E muitos outros, vejam que tem dos versos 36 a 38 de Hebreus, outros, por sua vez, passaram pela prova de escravos e açoites, sim, até de algemas e prisões, não tiveram vergonha de professarem a sua fé. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fim de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos,
maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E por causa, qual é o motivo? O Evangelho. Eles preferiram o opróbrio, a vergonha do Evangelho, a vergonha de Cristo, do que as glórias desse mundo. E eu acho essa expressão do verso 38, os homens dos quais o mundo não era digno, uma das expressões mais lindas em seu significado das Sagradas Escrituras, que mostram que não pertencemos, que esses homens não pertencem a esse mundo. Nós somos chamados e vocacionados a batalhar, a tomar posse da vida eterna. E é assim na vida cristã. Apesar de recebermos por graça o que temos e termos a garantia da vitória, precisamos lutar por isso. Na certeza de que iremos conquistar aquilo que Deus já deu para nós. Como foi na terra prometida, como foi em Canaã. Se nós formos ver ali o livro de Josué e Juízes, nós vamos perceber que o povo deixou de tomar posse da sua herança, porque ele não avançou, porque ele não se propôs a conquistar aquilo que já havia sido conquistado por Deus. E essas são as palavras do apóstolo Paulo. Que ele diz: eu estou indo na direção em conquistar aquilo que Deus já conquistou para mim. E o que precisamos fazer é apenas avançar com toda a força contra toda oposição. E aí Paulo termina esse verso dizendo assim: para a qual foste chamado, que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E a ideia aqui é que Paulo não está se referindo apenas àquele compromisso inicial de Timóteo, o dia do seu chamado, mas o que ele havia feito em todo o seu ministério, como que contando com muitas testemunhas da sua pública profissão expressa em sua vida, pois as igrejas e os irmãos ali tinham assistido à sua fidelidade, à seriedade em seu testemunho com relação ao Evangelho, transmitindo um exemplo positivo de um bom soldado de Cristo. E isso testemunhava, isso era uma boa confissão. E a melhor confissão de fé, ela se manifesta por meio da nossa vida. É uma declaração daquilo que nós somos. Não somente daquilo que nós pensamos ou cremos, mas daquilo que nós somos. E Calvino traz um ensino, dentro dessa perspectiva, ele diz assim: quanto mais eminente nos tornamos, menos justificativos temos em fracassar, e mais somos obrigados a nos manter em nossa firme trajetória. E eu gostaria de terminar com uma fala de Matthew Henry, terminando também o seu comentário a respeito desse verso, que diz assim: a profissão de fé que Timóteo e todos os ministros fiéis fazem diante de muitas testemunhas é uma boa profissão, porque eles professam e se comprometem a militar a boa milícia da fé e a tomar posse da vida eterna. O chamado deles é a própria profissão de fé, e a própria profissão, o chamado deles é a própria profissão de fé, os obriga a isso. E embora o Matthew Henry esteja falando para os ministros, essa é uma verdade para todo o crente. Por mais que essa palavra esteja sendo direcionada ao ministro do Evangelho, essa palavra serve para nós, homens e mulheres de Deus. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Nós, aquilo que nós fazemos, estamos sempre nessa luta. Você mãe, dentro de casa, com seus filhos, você esposa, você marido, dentro das relações,
Você como um profissional, você como um estudante, como um professor, naquilo que nós fazemos, nós estamos lutando em prol do Evangelho, batalhando a fé que nos foi entregue, vivendo de forma que possa agradar ao Senhor, porque nós fomos chamados para isso. Que nós devemos não só olhar a dificuldade, aquele momento em que você está sendo provado, e partir em direção para um bom testemunho do Evangelho, como algo que seja a sua obrigação, é uma oportunidade para que o Evangelho de Cristo Jesus seja professado no meio da minha vida. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual tu foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Agora, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer por essa palavra. Te pedimos que ela nos motive, Senhor. Porque muitas vezes somos impactados pela Tua palavra aqui, Senhor Deus, nesse momento de culto, Senhor. Mas quando saímos do nosso dia a dia, Senhor, a timidez, a covardia, Senhor Deus, vem sobre nós. Que às vezes fraquejamos. O Senhor nos faz lembrar dessa palavra, dessas palavras, Senhor, bíblicas. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Que sejam, Senhor Deus, essas palavras chamadas de guerra, incentivo, Pai, para que quando estivermos diante da dificuldade, diante do pecado, diante da imoralidade, diante da mentira, diante, Senhor Deus, da desonestidade, diante da falta de testemunho de fé, que lembremos dessas palavras, sejamos corajosos, Pai, diante das dificuldades que se apresentam à nossa frente, diante de nós, através do mundo, do diabo, da nossa própria carne. E nos lembremos que estamos empunhando uma bandeira, uma espada, que se chama Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Nos faz, Senhor Deus, verdadeiros guerreiros, que lutem, Senhor, até a morte, por causa do Evangelho. E que, como as palavras do apóstolo Paulo, mortifiquem a carne até o seu último esforço para a glória e para glorificar o nome do Senhor e nosso Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E nos dá força em tempos difíceis para testemunharmos, Senhor, vividamente o Evangelho da graça de Deus. É o que nós pedimos em nome